Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar, já de início peço para que todos inscrevam-se no nosso canal, deem likes, curtam e façam comentários. Isso é muito importante para que a gente possa continuar aqui com esse canal. Hoje eu vou falar de um assunto polêmico que já rendeu muitas discussões. E como eu sempre digo, esse não é um canal jornalístico, mas um canal de análises filosóficas. Por isso, nem sempre nós estamos falando de um assunto que está totalmente ali na mídia, naquele exato momento. Nós vamos falar da estátua de Borba Gato. Lembra que essa estátua foi queimada? Muito bem, muito bem. Vamos analisar então essa questão. Primeiro, quem foi Borba Gato? Borba Gato foi um bandeirante, né? E tem muitas coisas aí que passam no imaginário da população, do nosso povo, principalmente na história, há muitas controvérsias, né? Eu mesmo fui educado para que entendesse que bandeirantes eram os desbravadores, os homens que trouxeram o progresso e tudo mais para o nosso país, principalmente para o nosso estado de São Paulo, não é verdade? Mas e aí? Depois a gente também aprende a história que não é bem assim, né? Bandeirantes, caçadores de silvícolas, ou seja, caçadores de índios, assassinos de índio, estupradores de índios, enfim, esse progresso que se ensinou ali naquela escola, pelo menos na minha época de escola, não é bem essa verdade ou só essa verdade. A questão é que, de fato, se a gente pegar Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano, não, desculpa, Eduardo Bueno, que é um historiador, ele até tem um canal, né? Buenas Ideias, se eu não me engano, ele vai discutir um pouco essa questão, aonde ele vai falar um pouco dessa versão, de uma outra versão, na qual ele vai dizer o seguinte, que o Borba Gato domesticou os índios. Domesticar é um termo assim que ele é um tanto, depende como nós vamos fazer essa interpretação. O que é domesticar? Domesticar a gente usa muito essa questão com os animais, né? É você deixar aquele ser humano mais receptivo às suas ideias. Inclusive, Borba Gato, ele matou um representante do rei, um cobrador de impostos, e depois, por alguns interesses do governo na época, Borba Gato foi perdoado, né? E foi colocado num posto melhor ainda. Ele tomou o posto daquele do qual ele tinha assassinado. Coisas que acontecem na história do poder. A questão é que a figura de Borba Gato, ela é controversa. Ela é uma figura que ela não é de fato alguém que lutou por igualdade, não é alguém que lutou de fato pela liberdade do povo e tudo mais. Ao contrário, né? Agora, a solução é queimar ou não? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero chamar a atenção de outras coisas. Por exemplo, lembra do Eldorado dos Carajás, do massacre do Eldorado de Carajás? Fizeram ali um símbolo, né? Fizeram como se fosse um monumento em homenagem àquelas pessoas que foram assassinadas em Eldorado dos Carajás, no Pará, dos Sem Terras. O que foi que aconteceu? Destruíram o monumento. Destruíram completamente. Teve uma repercussão isso na mídia? Quase nada. Vamos falar de uma outra questão. Vocês talvez, não sei se quem tem a minha idade, né, dos 40 para frente vai lembrar, quando os Estados Unidos invadiu a segunda vez o Iraque, o George Bush filho, eles derrubaram, destruíram museus, palácios de Saddam Hussein, inclusive estátuas foram derrubadas. E o mundo ocidental, muita gente comemorou, porque era a queda de um ditador. Qual seria a diferença de você derrubar a estátua de Borba Gato e a estátua de Saddam Hussein? Para quem acredita que não é assim que se resolve, das duas se justificam. Para aqueles que acham que um ditador não deve ou não merece ser respeitado, então se justificam as duas. Vejam bem, todo monumento é construído com dinheiro público.
né? E ele, de algum modo, é preservado pelo dinheiro público. Isso não significa que nós não tenhamos que rever muitas vezes o que nós fazemos. O próprio Fernando Haddad, quando foi prefeito, ele tinha um programa chamado Ruas de Memórias, acho que é esse o nome. E ele foi trocando alguns nomes de ruas que tinha nome de ditadores para nome de pessoas que tiveram ali uma memória, uma biografia de luta de interesse da coletividade, de luta pela liberdade e tudo mais. Então, assim, o ser humano, eu quero deixar aqui, o ser humano é o único ser capaz de valorar os símbolos. Porque nós somos símbolos. Sem o símbolo, não existe a vida. Sem o símbolo, a própria linguagem, né? Essa linguagem que dá sentido para o símbolo é que nos torna diferente de todos os outros seres habitantes dessa terra. Se isso é bom ou não, é uma questão que há de se pensar. Mas para a gente voltar e encerrar aqui a nossa reflexão em relação ao Borba Gato, eu diria e ficaria com a seguinte imagem: queimar Borba Gato equivale a tirar a estátua de Saddam Hussein do lugar. Se tirar a estátua de Saddam Hussein foi válido, então talvez retirar Borba Gato seja válido. Mas se não é válido retirar a estátua de Saddam Hussein, também não é válido retirar a estátua de Borba Gato. Como não é válido destruir o monumento em homenagem ao Eldorado dos Carajás. Então essa questão é para que a gente pense nessa questão dos símbolos, né? Do quanto ele representa ou não. E esses valores, muitas vezes, eles são temporais. Tá bom, minha gente? É isso. Desejo a todos aí um grande abraço e vamos refletir sobre essa questão dos símbolos, que só tem importância para nós, humanos.